Enfim, a escuta está sendo gravada e ela será também disponibilizada para a secretária, para os demais da equipe, também será disponibilizado para vocês. Eloy vai falar um pouco sobre isso também, mas iniciamos na segunda-feira esse momento, né, esse ciclo de escuta que é extremamente importante. Ressalto que a gente também está com um formulário referente à PNAB, né, disponível. Ele era até hoje, né, mas a gente ainda vai, como o PA também foi adiado, né? Ficamos sabendo hoje disso, então a gente também vai dar esse tempinho a mais no formulário para que vocês possam ler com atenção, preencher com atenção. Daqui a pouco o Eloy coloca aqui também no chat o link. E é isso, né? Vou passar para o Eloy para ele fazer uma pequena explanação sobre a PNAB e também explicar um pouco como é que vai funcionar a metodologia de hoje, tá bom? Obrigado, Leca. A gente vai fazer aqui uma breve apresentação do que é a PNAB, o que é a PNAB-RN, e explicar um pouco do nosso processo de escuta pública, tá? A Política Nacional Aldir Blanc surge nacionalmente para apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios, com o sentido de estruturar um sistema de financiamento federativo da cultura. Por isso, esse apoio vai se estender durante 5 anos, e são objetivos estimular o fomento à cultura, garantir o financiamento e a manutenção, e democratizar o acesso e a produção artística. Eloy, perdão, eu não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, mas para mim, pelo menos, está uma tela preta, não está aparecendo os slides. Eu vou reapresentar aqui, então. Segundo o pessoal aqui, está aparecendo. Gente, vocês podem se manifestar para dizer se estão com problemas aí na apresentação? Aparece perfeitamente. Para mim está aparecendo. Obrigado. Está aparecendo. Obrigado, eu vou voltar então para a apresentação, tá? Leco, acho que é por aí. Então, como eu ia dizendo, esse quadro aqui eu apresentei já, na verdade, né? Então, durante esses 5 anos, que se iniciam em 2023 e vão até 2027, os estados e municípios vão receber 3 bilhões de reais. A dinâmica é a seguinte: nesse ano de 2023, a gente está executando os recursos que nesse ano de 2024, perdão, a gente está executando os recursos que recebemos em 2023, e assim sucessivamente. O Rio Grande do Norte, ao todo, recebeu 56 milhões de reais, sendo que desse valor, 29,6 milhões estão distribuídos para o Estado, que é desse recurso que a gente está tratando, e outros 29,9 milhões estão distribuídos entre os 167 municípios potiguares. Algumas das ações que podem ser promovidas pelos editais da PNAB são fomento, premiação cultural, formações, aquisição de bens culturais, obras e reformas em equipamentos culturais e manutenção de espaços e grupos culturais. Aqui falando um pouco do nosso plano de ação, e aí já de antemão esclarecendo que os valores distribuídos aqui podem ser alterados, e a ideia é que depois dessas escutas e também a partir das respostas lá no formulário, a gente consiga entender o que é que os setores, os diversos segmentos culturais do Rio Grande do Norte precisam para a gente entender como fazer essa distribuição. Então, para ações gerais estão previstos quase 26 milhões de reais, sendo que desse montante, 5% são para custos operacionais, 14 milhões para fomento cultural, 5 milhões para obras, reformas e aquisição de bens culturais e outros 5 milhões para subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. E aí cabe salientar que, segundo as normativas da PNAB, o mínimo de 10% do montante recebido deve ser aplicado para a implementação da Política Nacional Cultura Viva. O nosso plano de ação prevê a aplicação de 12,5% dos recursos, que dá um pouco mais de 3 milhões de reais para pontos de cultura e 500 mil para pontões. Aqui explicando um pouco da nossa metodologia de escuta pública.
A gente parte de um acúmulo de diálogos aí, de conhecimentos da LPG. Os diálogos aconteceram no segundo semestre do ano passado, são mais de 100 horas de gravação que estão disponíveis para o público, e nesse momento, para começar a construir a PENAB, a gente decidiu qualificar mais esse debate e se aprofundar mais nas questões. Por isso, na semana passada, a gente fez as escutas com as representações dos segmentos das cotas obrigatórias, para entender um pouco mais e aprofundar mais o nosso conhecimento sobre a participação deles nas políticas públicas culturais. E essa semana, a gente está com essa escuta aberta a toda a sociedade, dividida aí nos diversos segmentos, e em paralelo a isso, também tem o nosso formulário disponível, como a Aleca já ressaltou. A ideia é que, nesse momento, seja um momento muito mais de escuta, para que a gente consiga realmente entender os anseios do teatro e da dança e de outros segmentos, se tiverem outros participantes aqui, mas principalmente, né, privilegiar as escutas do teatro e da dança para a gente, junto ao formulário, conseguir encaminhar melhor esse processo de implementação da PENAB. Aqui, só para ressaltar, segundo a Instrução Normativa MINC, número 10, em todos os editais de fomento realizados com recursos da PENAB, ficam garantidas 25% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Orientações para a participação da nossa sala. São 3 minutos por fala e é possível se inscrever mais de uma vez. Então, a gente pede que, se você estiver chegando no final da sua fala e sentir que ainda precisa falar, que se reinscreva, e aí a gente consegue garantir o direito de fala de todos, tá? No chat, a gente vai avisar quando estiver faltando 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos para encerrar as falas, e vamos gerenciar o microfone de todos os participantes para garantir que todos sejam ouvidos. Faltando 30 minutos para encerrar a reunião, a gente vai finalizar as inscrições, ou, se houver uma alta demanda, a gente encerra antes e avisa, tá? Para garantir que a gente se atenha ao tempo, lembrando que logo em seguida a gente já tem uma outra reunião também. Aqui a gente tem uma questão de partida, uma primeira provocação para a gente começar as nossas reflexões de hoje à tarde, que é: quais ações vocês consideram importantes para serem implementadas na PNAB-RN em 2024? O processo de inscrição para fala está iniciado, é só levantar a mão, utilizar o recurso aqui, que a gente está fazendo a lista e vai chamando. Eu queria só ressaltar isso, a importância, né, de respeitar os minutinhos de fala, tá, para que a gente possa escutar, ouvir a maior quantidade possível de pessoas. Gabinete, o microfone está ligado. Eu quero complementar. Tá, deixa eu só finalizar. E aí, e ressaltar que esse momento é um momento realmente de escuta, tá? A gente não tem nada definido, a gente não tem categorias, editais definidos, valores ou porcentagem para segmentos, linguagens. Então, assim, esse momento é realmente um momento de escuta, né? A intenção é que a gestão interfira o mínimo possível nesse momento, para que a gente realmente possa escutar vocês, tá bom? Pronto, Eloy. Só para complementar, eu acabei de colocar aqui no nosso chat a lista de presença. É importante que todos os presentes se inscrevam, e também uma cartilha do MINC, que aí, quem quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco melhor do que é a PNAB, fique à vontade para acessar, tá? A seguir, eu vou também fixar aqui o nosso formulário de consulta. A escuta está aberta, tá, pessoal? Como ela falou, vocês podem usar essa ferramenta aqui do Meet, da mãozinha, podem ir levantando, que a gente vai fazendo essa sequência, tá?
Coletivo Cida pediu a fala está com vocês. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Meu nome é René Luí, eu estou falando em nome do Coletivo Cida, mas também estou falando em meu nome enquanto artista independente. Eu tenho uma dúvida que eu acho que pode ser uma dúvida de muitas pessoas com relação aos equipamentos culturais da cidade, na verdade do Estado, então especificamente da realidade da cidade de Natal. Gostaria de saber se, na perspectiva da PENAB, está sendo previsto algum tipo de facilitação para a utilização do único espaço cultural, o único equipamento cultural no formato teatro que nós possuímos na cidade, que é o Teatro Alberto Maranhão, e que, apesar de ser o único, ele possui uma pauta, um valor exorbitante, beirando um valor abusivo, e que realmente é uma realidade quase que única, né, na realidade dos estados, um espaço cultural público, o único teatro público da cidade, Natal da capital, que tem essas pautas abusivas. Eu gostaria de saber realmente se a PENAB prevê algum tipo de facilitação para isso, seja por meio de recursos diretos para facilitar o acesso da população, né, falando aqui das artes cênicas especificamente, a esse teatro, que é o único equipamento que a gente tem. Não sei se alguém pode me responder isso agora, não sei se o espaço é para fala, para diálogo nessa questão, mas eu gostaria de levantar isso. E uma segunda questão eu gostaria de levantar, especificamente com relação à PENAB. A gente teve uma questão muito complicada ao que se refere ao entendimento da entidade de pessoa física, o entendimento da pessoa jurídica na Paulo Gustavo. Eu gostaria de compreender também como a PENAB está compreendendo essa separação, né, as duas entidades. É muito complicado quando quando se tem esse entendimento que a pessoa jurídica e a pessoa física são a mesma pessoa. Eu compreendo a democratização de acesso, entretanto, eu acho que é importantíssimo que essa distinção prevaleça. Eu não tenho muito mais o que falar, é isso, agradeço a fala. Obrigado. Obrigada, Renê. Assim, sobre as duas, na verdade, acho que as duas perguntas, né, os dois questionamentos, como a gente falou, a gente não tem nada definido. Então, assim, os critérios dos editais, as exigências, né, as condições de participação, nada disso está definido. Então, esse é o momento, não só aqui também, né, mas como o formulário, também é um momento para vocês trazerem essas questões, né, as proposições, sugestões, esses questionamentos do que vocês acreditam que deve ser implementado, né, dentro dos editais da PENAB. Então, é importante utilizar esse espaço, Renê, até se você quiser se inscrever novamente para dar a sua proposição em relação a isso, é importante, né, não só aqui como no formulário de novo, mas se você quiser se inscrever novamente para trazer a tua opinião, né, a opinião do coletivo que você participa, sobre esses pontos, é bastante importante enriquecer esse momento, tá? Obrigado, Leca. Eu passo a palavra para o Maurício Mota. Maurício, por favor. Maurício, você nos ouve? Sim, desculpa. Seu áudio está bem baixo, tá? A palavra está com você. Tá melhor. Melhorou? Sim, agora... Sim, eu queria colocar boa tarde a todos. Meu nome é Maurício Mota, eu sou artista independente, tenho um coletivo de dança, o Sílabas, aqui em Natal. Eu queria colocar 2 pontos. O primeiro é se há dentro desse planejamento da utilização dessa verba, a construção ou a estruturação de circuitos dentro do Estado. Porque muitas vezes nós temos os trabalhos são criados, são construídos, mas é muito complicado, complexo levar esses espetáculos dentro do Estado. Não estou nem falando de circulação externa.
Eu falo muito mais numa circulação dentro do Estado mesmo, de nós levarmos o trabalho a todas as cidades que forem possíveis levar, né? Se existe um planejamento para isso. E o segundo ponto é algo que é muito relevante, que é a questão de acessibilidade, que todos nós queremos estruturar que os espetáculos sejam acessíveis, tanto do ponto de vista de Libras, quanto também da audiodescrição, mas isso tem um custo muito alto. Então, se existe um planejamento de repente, haver uma verba específica para esse tipo de coisa, porque incluir isso no edital ou no seu orçamento de uma verba tem um peso muito grande. Muitas vezes, 1/10 do valor que você tem, você vai ter que utilizar para acessibilidade. Você quer fazer isso, mas às vezes é extremamente complicado por questão de custo você conseguir colocar essa acessibilidade dentro do espetáculo, né? Então, meus pontos são esses dois. Valeu, obrigado aí. Obrigado, Maurício. Eu acho que, como a Aleca acabou de ressaltar, ainda não tem nada definido, esse é um espaço mais de escuta. Então, sobre essa ideia da circulação, eu convido você a falar um pouco mais, e aí os colegas aqui presentes podem opinar também o que acham, se concordam, se tem um complemento. Então, eu convido você, Maurício, a se reinscrever, tá? Se você se tiver vontade. E passo a palavra para Ana Cláudia, a seguir, Ciarte e Riso. Ana Cláudia, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo e me vendo? Porque às vezes a internet dá uma falha. Estamos Tá. sim. Tá. Ouvimos sim. Obrigada. Gente, boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia Viana. Eu trabalho com dança, né, aqui em Natal há algum tempo. Muito obrigada pelo espaço, né? Eu fiquei aqui pensando, pegando um pouco já do que Maurício Mota falou, essa questão da acessibilidade, mas eu vou me inscrever depois para gastar outros 3 minutos com ela. Mas eu fiquei pensando, assim, que a dança, né, nós temos uma produção, a meu ver, uma produção que cresceu muito nesses últimos 5 anos, né, assim, mesmo antes da pandemia, a gente já tinha um movimento acontecendo na cidade. Então, eu acho, assim, que dentro das categorias e possibilidades que a gente pode ter com a dança no Estado, né, talvez pensar que nós podemos ter uma atuação em circulação, que aí já faz uma ponte com o que Maurício, né, propôs, festivais, intercâmbios nacionais e internacionais, montagem e pesquisa, né, porque a dança no Estado ela não produz, ela ultrapassou essa questão de pensar, né, a dança só com as montagens. A gente também produz estudos a respeito, né? E às vezes a gente tem dificuldade mesmo de ter um espaço onde esses estudos, né, possam ser publicados, né? Mas, a meu ver, são categorias de como vocês poderiam articular isso de maneira que a gente não tenha, por exemplo, apenas dois contemplados, né? Mas que a gente possa ter mais contemplados, tanto da região metropolitana, quanto da região que sai, né, da região metropolitana de Natal, né, que a gente costuma chamar de interior, porque esse lugar também produz bastante, né? Então, eu estou lançando aqui a possibilidade de pensar categorias, isso sem incluir videodança, né? Dança mesmo. Videodança é uma coisa que vai estar, a meu ver, ou dentro do audiovisual, ou dentro de artes integradas, né? Porque a gente considera como 2 linguagens distintas, né? Então, acho que meu tempo já está chegando, né? Eu vou me inscrever novamente para pensar outra coisa, né? Para falar outras possibilidades aqui, essas questões de acessibilidade que o Maurício falou. Obrigada. Obrigado, Ana Cláudia. Eu passo a palavra para Ciarte e Riso. E aí, pessoal?
né, para a equipe aí que está gerindo, né, estou eu aqui de novo, mas eu represento um grupo e represento movimentos, assim como o Movimento Popular Escambo Livre de Rua, né, daqui do interior do estado. Então, vamos lá. Minhas questões que, para mim, são pontuais e algumas vão se repetir da última fala que eu fiz na conversa anterior, né? Para nós interioranos, mais uma vez, colocar, fortalecer que essa separação, né, entre 50% Natal e região metropolitana e 50% todo o restante do interior do estado, certo? A meu ver, não nos representa e precisa ser repensada. Se a ideia era chegar, né, nos espaços e nos grupos mais distantes, essa divisão não facilitou, né, e não facilita a chegada de novos grupos e de grupos de regiões mais distantes do estado, né, nessa luta, né, porque a gente sabe que a gente tem, por exemplo, dentro dos nossos interiores, cidades que são bem maiores e que têm já uma atenção, um cuidado na produção cultural mais antiga, que quando a gente entra, né, em embate com algumas deles, embate mesmo, porque edital é isso, né, fica mais difícil para quem está em alguns interiores menores do estado. Então, chamar de volta essa divisão por micro-regiões, como já foi feito, certo? Edital, nós somos de um estado onde o potencial de teatro de rua é muito amplo, né? Em outros momentos aqui, nós tivemos, dentro dos editais, né, projetos voltados diretamente para o teatro de rua, né? E esses projetos, eles muito chegam no interior do estado. Se a história realmente, né, chegar em outras propostas, ou em outros locais, né, existir categorias voltadas especificamente para o teatro de rua, né, ajuda bastante, né, a partir dessas produções do interior, né. Novamente, os espaços culturais, na pesquisa que está sendo feita, o recurso dos espaços culturais está lá uma lista imensa de espaços culturais governamentais, só que existem espaços culturais não governamentais que precisam de ser atendidos também, tanto na capital como no interior do estado. Então, a gente precisa de recursos para manter esses espaços culturais que já existem. As contas, pessoal, falando, comparando leis realmente, né? Comparando lei não, comparando editais, vamos ver se realmente não tem como repensar essa coisa desse monte de conta aberta, assim, cada projeto aprovado tem uma conta aberta, assim, não sei até que ponto a gente não poderia repensar isso, certo? Então, coloco aí essas coisas e eu acho que é isso, acho que me fiz ouvir, qualquer coisa eu retorno aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e cheiro aos conhecimentos de dados. Obrigado. Seu nome é Manuel, não é? Coringa, geralmente o pessoal conhece por Coringa. Manuel Coringa. Ok, obrigado. Obrigado, Gabriel. Eu passo a palavra para o Maurício Mota. Maurício, por favor. Oi, voltei. Basicamente, retornar um pouquinho àquela ideia da circulação. No tempo que eu estava no setorial de dança, eu e o Beto Moraes, do Giradança, nós tentamos estudar as possibilidades que as casas de cultura apresentavam em termos de espaço de apresentação de espetáculos, para que a gente pudesse saber que tipo de espetáculo pode chegar num lugar, porque às vezes um espetáculo de dança contemporânea não pode ir a qualquer espaço, ou de dança clássica, mas de repente um espetáculo de danças urbanas já pode, e a gente poder saber que espetáculos são possíveis levar dentro para as casas de cultura, por exemplo, e assim poder construir um circuito e ver o que você pode levar, e obviamente não apenas levar daqui para lá, mas trazer de lá para cá também, e ver quais são as possibilidades que os espaços que o Estado oferece, além dos espaços que também são mantidos pelos grupos, como o Coringa colocou muito bem, para a gente ver o que é possível, qual é a mobilidade possível com os espetáculos que são produzidos. E como a Ana Cláudia disse, nós temos tido espetáculos de excelente qualidade e muitos deles poderiam estar por aí circulando e trocando informações e
fazendo esse intercâmbio não apenas artístico, mas também em termos de construção de cultura mesmo. Valeu. Obrigado, Maurício, pela proposição. E aí eu novamente estimulo os colegas, se quiserem complementar, né, a se posicionar. E aí passo a palavra para o grupo Interferências de Teatro. Olá, boa tarde. Consegue me ouvir? Sim, Boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou Rubinho Rodrigues, estou aqui representando o Grupo Interferências de Teatro. Então, alguns pontos para serem levantados, já como esse está sendo o primeiro lugar de escuta, né, da Fundação e da Secretaria, de pensar um pouco a relação desses projetos no âmbito estadual, principalmente no que diz respeito a linhas e quantidade de pessoas que são contempladas. Levando em consideração os dois últimos editais de porte estadual relacionadas às leis que vêm de recurso federal, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que aconteceram anteriormente, a Lei Aldir Blanc ela conseguiu ter editais amplos que contemplaram inúmeras pessoas de valores, mesmo que pequenos, ainda conseguiram alcançar um estado quase por inteiro de fazedores de teatro e de artes em geral, do mesmo jeito que a Paulo Gustavo veio com a contemplação de poucos artistas em consideração ao Estado. Né? A gente teve linhas que contemplavam 2, no máximo 3 trabalhos de todo o Estado. Então, é extremamente complicado pensar em um Estado todo ser contemplado uma quantidade mínima de projetos, pelo menos no diz respeito ao teatro, que é o que eu posso falar no momento. Eu faço parte da rede Potiguar de Teatro, existe um discurso, uma discussão em relação à PENAB e aos outros projetos, às outras leis, mas, enfim, aqui eu estou falando de forma enquanto coletivo. A gente pensa que o Estado poderia contemplar projetos de grande, pequeno e médio porte, para poder contemplar o máximo de pessoas, coletivos e artistas possíveis. Né? A gente tem coletivos que conseguem, que precisam de mais recursos para executar seus projetos, mas a gente tem grupos de artistas menores que, com um recurso menor, conseguem também executar os seus projetos. Então, é necessário que exista, dentro das linhas, exista divisões menores de valores, ou diferentes de valores, para que mais pessoas sejam contempladas. Né? Então, a rede já chegou a pensar algumas propostas de linha, uma pesquisa e criação para ajudar os coletivos e artistas a criarem os seus projetos. A segunda ação, linha de ação, formação para qualificação, para poder, enfim, levantar um pouco mais sua pesquisa em relação a treinamentos, oficinas, formações de outras pessoas. E a terceira, circulação a nível municipal e estadual, obviamente dependendo de como essas linhas de distribuição de dinheiros podem ser levantadas diante da secretaria por cima da PENAB. Enfim, eu gostaria de ressaltar a diferença desses valores para ajudar a todos os artistas e coletivos do Estado. Muito obrigado. obrigado. Você pode repetir o seu nome para a gente, por favor? Rubinho Rodrigues. Obrigado, Rubinho. Eu vou passar a palavra para o Adler, que está representando aqui o escritório do MINC no RN. Adler, você está aí? Adler? Eu acho que ele não está podendo falar no momento, então eu passo a palavra para Ali Massati. Eu acho que é isso. Se não for, me desculpe a pronúncia. Oi, boa tarde. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Então, meu nome artístico é Halima, né? Eu sou a diretora de uma companhia de danças orientais, Mahabadra. É uma companhia que tem uns 3 anos, né? Ela é bem, assim, tá engateando ainda, né? Eu queria trazer alguns pontos. A gente submeteu alguns projetos para a Lei Paulo Gustavo, não fomos contempladas. E uma das coisas que eu acho muito importante é a capacitação dos artistas. Isso eu friso muito e reitero o que os amigos têm falado aí também. Por faltar um documento ou outro, né? A gente perde, às vezes, uma semana toda procurando documentação, fazendo tudo. É por causa de uma coisa, pronto. Não é mais contemplado. Então, assim, essa capacitação ela é muito, muito importante. E eu sinto que o RN, em especial, ele poderia abrir mais os horizontes com relação às modalidades de dança. Eu sinto um pouco de tradicionalismo
Claro que é muito importante, né, evidenciar o balé, a dança contemporânea, a dança de rua, mas eu acho que abrir também para outras modalidades, como a dança indiana, que é algo bastante inédito, que a gente está trazendo agora, buscando ao máximo trazer isso aqui para o Rio Grande do Norte. Fiz capacitação com professoras de São Paulo, Rio Grande do Sul, para trazer para cá também. As danças árabes e fusões, tribal fusion, eu acho que poderia ter uma visibilidade maior. Eu não sei se seria o caso, talvez, de fazer subcategorias, não sei se caberia, ou se atrapalharia, não sei, realmente não sei. Mas sinto que algumas modalidades acabam ganhando mais olhares do que outras, sabe? Eu acho que poderia abrir mais esse leque de inclusão de outras modalidades de dança, sabe? Isso é um ponto que eu queria dizer. E eu reitero o que os amigos falaram sobre a questão de uma parte do valor ser para os custos com acessibilidade, porque realmente fiz orçamentos com audiovisual, a gente nem, é muito difícil conseguir aqui, né? Eu consegui um rapaz lá de Fortaleza e cobra muito, muito, muito caro. Um outro ponto é a questão do TAM, né? O TAM, ele também tem isso, além do preço, é a questão de ser o único teatro no momento que a gente tem, né? Faltam opções para a gente poder apresentar os nossos espetáculos. A gente passa, né, como vocês bem sabem, anos, meses fazendo as danças, coreografando, fazendo tudo para no final apresentar algo bonito, algo que represente uma classe, ou então uma ideia, ou algo que torne o mundo melhor, né? Transformar as pessoas, ressignificar. Então, está faltando espaço para a gente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, ter outras opções de locais. Não sei quanto tempo eu ainda tenho. Mas, assim, é basicamente isso. Concordo que a distribuição ela deve ser igualitária entre as regiões e não se concentrar apenas na região metropolitana, né? Dar vez para outras pessoas de outras regiões. O que mais? Anotei aqui algumas coisas. Mas eu acho que é basicamente isso. O que eu lembrar, na próxima vez eu falo e reitero aqui. Obrigada. Obrigado pelas considerações, pelos apontamentos. Passo a palavra para Ana Cláudia. Pois só eu queria ratificar isso que Rubinho falou. Acho importante mesmo que dentro dessas categorias, né, a gente possa ter espaço para pensar, né, assim, em termos de valores mesmo, que seria um projeto de um porte menor, um porte médio e um trabalho, um grande porte, né, aonde eu posso transitar, por exemplo, no trabalho, numa oficina que estaria dentro de um campo de formação. Às vezes ela não precisa necessariamente ter 20 horas, ela pode ser uma oficina de uma carga horária menor, né, e que com um custo também, mas, né, um custo menor, vamos dizer assim, mas eu posso ter uma residência de 40 horas, e essa residência, né, eu poder ter um espaço de formação no qual esse valor possa ser maior também, né, e isso também se dariam em outras questões relacionadas à circulação, intercâmbios, pesquisas, montagens, né, porque às vezes o grupo, ele tem às vezes é um solo, né, que eu vou montar, por exemplo, mas às vezes eu tenho um grupo com 10 pessoas, né, então, talvez eu me sinta mais à vontade de poder fazer num lugar de grande porte, ou precise trazer uma pessoa que não mora exatamente no estado, né, para dar conta dessa montagem ou de circulação. Essa questão dos valores, né, que a gente precisa, talvez, pensar com mais carinho mesmo, né, de como a gente pode adequar esses valores, mas, ao mesmo tempo, não excluir, né, uma quantidade grande de projetos. Né, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa mesmo pensar melhor, né, assim, e acho que essa ideia que Rubinho nos trouxe, assim, de pensar os tamanhos, né, das coisas, né, que dá ao artista a possibilidade dele poder pensar aonde ele pode se colocar com algo que ele está, né, pensando em ofertar, né, em ofertar, digo, para uma curadoria, para um parecerista, para um certame de um edital. Né? Era mais nesse sentido mesmo. Acho que ainda tem um tempo aí, mas a gente pode passar para frente. Obrigada.
Obrigado, Ana Cláudia. Antes de passar a palavra, eu queria informar vocês de uma atualização aqui sobre o formulário. Eu acabo de saber que a data final para preenchimento foi adiada até o dia 3 de junho, a próxima segunda-feira, tá? Então, volto a convidá-los a preencher, é super importante. Dito isso, eu passo a palavra para o coletivo SIDA. Oi, gente, novamente, boa tarde. Uma questão relacionada à democratização de acesso, que eu acho que é importante a gente repensar algumas questões. Muito se sabe, muito se fala a respeito de cotas, de porcentagens, a respeito da pessoa com deficiência, da pessoa, enfim, de todas as minorias. Mas é importantíssimo levar em consideração que nem sempre o proponente é uma pessoa com deficiência. Por exemplo, que é o nosso caso aqui no Coletivo SIDA, eu represento um núcleo de artistas com essas deficiências, entretanto, eu, pessoa física, ou eu, pessoa jurídica, não consigo, em nossos projetos, que sempre envolvem pessoas com essa deficiência, sempre envolvem acessibilidade, eu não consigo me cadastrar nessas cotas. Então, realmente, eu gostaria de sugerir, né, que se exista um espaço para flexibilizar isso e pensar a respeito de uma política que também insira grupos que têm artistas com deficiência, não necessariamente o proponente. Essa é uma das questões. A outra questão é com relação ao processo de isonomia, que muito foi falado ao longo agora da Lei Paulo Gustavo. Eu acho que precisa ser batida essa tecla novamente agora na Aldir Blanc. Isonomia realmente tem que ser para ambos os lados. Não adianta ser isonomia só para o lado da Fundação José Augusto, só para o lado da instituição maior, né? A gente precisa pensar que os direitos precisam ser iguais para ambos os lados, e para que os erros que a gente passou agora, que a gente está passando agora, na verdade, ainda com a Paulo Gustavo, não se repitam na Aldir Blanc, principalmente porque é uma lei que vai perdurar por 5 anos. Então, realmente, a gente precisa ser mais transparente com relação aos processos curatoriais, processos de seleção, os processos de inserção de documentos na plataforma. A plataforma atual do Mais Cultura é muito falha. Eu realmente acredito que a gente precisa repensar uma logística e precisa, pelo menos, implementar algo que seja mais isonômico, né? Porque muito se diz a respeito de isonomia, porém, na prática, nem faz. Bom, é isso. Essas são as considerações que eu tinha a respeito de acessibilidade e isonomia. Obrigado. Obrigado. É Renê, né? Obrigado, Renê. Eu passo a palavra para Compadre Caboclo. Oi, gente, boa tarde. Sou o Compadre Caboclo, sou da Cooperativa de Cultura Potiguar, do grupo de teatro pessoal do Tarará e também do coletivo Hip Hop Mossoró, né? Tem umas coisas que eu acho bem interessantes, assim, só de pontuar que os colegas aqui já comentaram bem sobre eles, né? Mas talvez trazer algum detalhe, assim, que possa colaborar na estruturação do pensamento, né? Essa questão das regiões, né? Eu abri aqui o edital da Aldir Blanc, né? O antigo que a gente teve, e aí estou vendo aqui que é dividido por 10 territórios o RN, sabe? E aqui é muito bom de ver que você já vai vendo vários nomes aqui, sabe? Que talvez, se não, a gente não tiver uma divisão tão precisa, esses grupos que residem nesses municípios, eles não vão participar, sabe? Aí você dividindo assim o RN em 10 territórios e dividindo projetos por regiões, a gente vai ter cada território desse pessoas que vão estar aprovando o seu projeto. Isso é uma coisa muito boa e a gente já consegue ter esse norte da democracia acontecendo de alguma forma, né? E aí, claro, né, quem não quer fazer uma circulação de teatro com 100 mil reais, né? Mas se a gente fizer uma circulação de teatro com 100 mil reais, né, eu estou dando os valores como exemplo, claro, quando a gente tiver 10 circulações, né, 10 grupos talvez contemplados aqui, dividido cada um por cada território desse que tem aqui como exemplo, a gente já vai chegar num valor muito alto, né? Aí vê assim, as formas que foram comentadas aqui pelos colegas de dividir os valores dos projetos, um menor, um médio, um grande porte e tal.
pode ser muito interessante para todo mundo, né? E a gente tentar fazer com que isso atinja o máximo de pessoas possíveis, né? Tem a sugestão aqui já de 10 territórios, massa, mas a gente também precisa ter uma assessoria nesses territórios. Pessoas que estejam trabalhando nesses territórios para fazer com que a informação chegue para todo mundo e todo mundo tenha a oportunidade de também participar, né? Porque essas escutas que a gente está tendo aqui, a gente sabe que não está vindo nem a metade dos fazedores de cultura do Estado para cá, né? Muitos não sabem, enfim, várias problemáticas, né? A questão também de financiar a pesquisa do teatro é muito importante, sabe? Porque para a gente ter uma apresentação de teatro pronta para ser apresentada, ela passa por um estudo muito grande. E a gente que não tem outros trabalhos, além do próprio fazer artístico, é muito difícil a gente se sustentar para conseguir fazer o trabalho e apresentar o trabalho como ele tem que ser apresentado, né? E, por último, aqui entrando na parte também da pontuação extra ou cotas, né? Essa questão, assim, da gente ver o fazedor de cultura que vive da arte. E provavelmente esse que vive da arte mesmo é uma pessoa que passa muitas dificuldades, né? Que a gente conhece. E aí ter essa pontuação, assim, para baixa renda. Para uma pessoa que é baixa renda, tipo, no SISU já tem isso, né? De baixa renda e tudo mais. Uma pessoa que é baixa renda não esteja competindo com uma pessoa classe média que, por acaso, trabalha como doutor ou qualquer outra coisa e faz isso como um hobby, tá? É isso. Obrigado. Passo a palavra para Cia de Teatro. Olá, pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, maravilha. Bem, eu sou da Ciência de Teatro, Sentimento, Estéticas, Movimento. Me chamo José Neto Barbosa. Então, eu tenho alguns apontamentos aqui a serem levantados. Primeiramente, para dizer que, comparando a plataforma Mais Cultura RN com outras plataformas que se veem no mercado, a gente vê que a plataforma ela tem um grande potencial, né? Muitas outras plataformas, como o Mapa Cultural, como Prosas, ou como qualquer outra, apresentam diversas instabilidades nos últimos minutos de inscrição do edital, no último dia, e a gente viu que a plataforma ela segurou a quantidade de inscrições. Acho que ela tem uma usabilidade fácil. Não sei exatamente que erros o colega apontou que poderiam ser melhorados. Obviamente, tudo carece de muita melhoria, mas eu acho que se trata de uma plataforma muito potencial, assim. Trabalhando com isso há muitos anos, eu nunca vi uma plataforma que não caísse no último dia de inscrição, por exemplo. E essa plataforma, especificamente, ela segurou. Passando de pauta, né, para otimizar o meu tempo de fala, eu queria registrar que nós, artistas das artes cênicas, nós precisamos do Teatro de Cultura Popular Chico Daniel. Nós precisamos dele ativo, nós precisamos dele funcionando como um teatro, nós precisamos de um teatro de bolso, sim, porque nem todas as propostas artísticas, elas versam sobre um espaço como o Teatro Riachuelo, como o Teatro Alberto Maranhão, e nem tem a condição financeira de bancar uma pauta desses espaços, então a gente precisa desse espaço. Com relação a uma avaliação da LPG, para que a gente possa pensar a PNAB, e algo que eu até falei para a própria secretária extraordinária antes de darem diversas críticas em relação aos pareceristas, eu vejo como um grande avanço a gente ter, sim, os pareceres, ter acesso ao parecer e tudo isso. Entretanto, eu acho que falta uma coordenação desses pareceristas, né? Digo isso porque trabalhei com isso por muitos anos, ainda trabalho como parecerista profissional e tenho visto que parece que me faltou um pouco dessa revisão, de um acompanhamento maior ao que o parecerista estava julgando, o que ele estava julgando. Alguns projetos vieram sem argumentos plausíveis, ou alguns até sem argumentos, essencialmente. Eu estou terminando a minha fala, tá? Sei que faltam 30 segundos. Outro ponto importante é que vocês possam rever melhor essa matemática de regionalização e dos segmentos e quesitos sociais de pontuação, porque deu margem para muitas interpretações, nem sempre dava para a gente, lá no edital, tinha dizendo que a regionalização era para ser aplicada, se possível, por exemplo, não estou aqui levando, dizendo que é para ter ou para não ter, o que eu estou dizendo é que lá, por exemplo, estava escrito isso e foi empregado de uma outra maneira.
Então, essa conta, para que a gente tenha essas duas questões, que é a regionalização e os segmentos e quesitos sociais sendo abraçados, eles precisam estar acontecendo de uma maneira matemática lógica que seja coerente, tá? Também penso que é necessário ter linha de formação para produção, independente dos segmentos e das linguagens artísticas, mas que capacite os agentes da nossa economia criativa para a produção independente disso. E ainda finalizando a minha fala, sei que já devo estar excedendo, eu acho que também é muito importante que a gente veja esses pontos de corte, porque é muito feio a gente ter um projeto que recebeu 55 pontos, 60 pontos, por uma questão de responsabilidade com o dinheiro público, ele está sendo contemplado, por exemplo. Essa nota de corte, ela precisa ser melhor pensada, sabe? Eu sei que a gente tem que democratizar, mas o ponto de corte é isso. Certo? Pois não. Licença. Você excedeu já 1 minuto a mais da sua fala, eu vou pedir para você se inscrever novamente, tudo bem? Só para a gente ter a ordem aqui. Obrigado, tá? Eu passo a fala para Trapiá Ceia Teatral. Boa tarde a todos, todas e todes. Ser o mais sucinto possível, não é? Eu sou da Trapiá, sou diretor da Trapiá, aqui de Caicó. Quero concordar radicalmente com a fala do meu querido amigo Emanuel Coringa. Eu acho muito estranho quando você faz editais gerais com uma linha só, 50%, 50%, por exemplo, né, para a região metropolitana e Natal, e 50% para o interior. Se nós formos pegar, por exemplo, na casa, o teatro, que é o que eu estou lidando, eu não vou falar da dança porque não é minha área, não é? Se você pegar o interior do estado todo e contar quantos grupos de teatro ativos nós temos no interior do estado, obviamente, será muito mais do que o que nós temos em Natal e região metropolitana, não é? Então, os grupos do interior ficam sempre muito prejudicados em relação a esse tipo de edital, com esse tipo de corte de 50-50. Não é? Eu acho que tem situações e situações. Não é? A produção audiovisual vai ter muito mais em Natal e região metropolitana? Provavelmente. Mas não é no teatro a mesma coisa. Não dá para se pensar tudo como se fosse a mesma coisa. Não é? Então, eu quero concordar com ele que eu acho um equívoco essa divisão para algumas categorias, e posso falar para o teatro com certeza absoluta que no interior nós temos muito mais grupos do que na região metropolitana e em Natal. Muito se falou aqui, agora, nessa fala do Teatro Alberto Maranhão, do Teatro de Cultura Popular, e eu quero dizer o seguinte, eu acho que o governo do Estado, independente desses editais, tem que pensar no Estado, né? O Estado não é Natal. O Estado do Rio Grande do Norte não é Natal. Definitivamente não é, não é? Nós temos o Centro Cultural Adjunto Dias aqui, em Caicó, absolutamente sucateado. Para vocês terem uma ideia, é o maior equipamento de cultura do interior do Rio Grande do Norte, não é? E completamente sucateado, né? Não tem iluminação, as cadeiras foram quase que destruídas, não é? Então, acho que tem que olhar para o Estado como um todo, né? Não ficar só, obviamente, na capital região metropolitana. Outra questão que eu queria levantar é sobre acessibilidade. Concordo com alguns companheiros que falaram aqui. Eu acho que é preciso, nesses editais, dar direito de escolha, não é? Não que não tenha que ter acessibilidade, mas direito de escolher que tipo de acessibilidade você vai ter no seu produto final, por exemplo, não é? Não vou me estender nisso, porque já estou com 30 segundos, não é? Posso retornar depois sobre essa questão. Foi um problema para os grupos aqui do interior, isso, né? Muito sério, sim. E só para finalizar, eu acho que o Ministério da Cultura resolveu em alguns editais algumas questões que ainda não se resolveu no Rio Grande do Norte, que é a questão da diferença entre proponente e concorrente, não é? Eu acho que eu vou me reinscrever, não é? Porque esse ponto eu acho fundamental, que foi uma discussão que eu tive, inclusive, num dos editais aqui do Estado, que prejudicou muito a produção de vários lugares, não é? Aqui do Rio Grande do Norte, por uma decisão, na minha avaliação, absolutamente equivocada, não é? Então, eu vou me encerrar aqui e vou me reinscrever para falar desse último ponto que eu acho importante se pensar sobre a diferença entre proponente e concorrente.
no Rio Grande do Norte. Obrigado. Ciência de teatro, qual é o seu nome? Desculpa, esqueci de anotar aqui. José Neto Barbosa. José, a palavra está com você. Ok. Bem, dando continuidade à minha fala, eu havia falado sobre os pontos de corte. Acho que é uma questão de responsabilidade com dinheiro público a gente repensar essa questão dos pontos de corte dos projetos, porque muitos projetos com notas extremamente baixas recebendo recursos para desenvolver os seus projetos. Projetos esses que a gente não sabe da sua responsabilidade mesmo, entre outras questões. Então, pensar nesses pontos de corte eu acho essenciais, porque muitas vezes, em uma linha de ação, em uma categoria, estava sendo aprovado um projeto com, sei lá, 50 pontos, 55 pontos, enquanto que em uma outra categoria, projetos ali concorrendo com entre 90 e 80 pontos, projetos vistos bons, bem escritos, de relevância para o Estado, tendo que ficar para trás por causa desse não remanejamento de recursos, na verdade, desse emprego errado. E reforço que é importante a gente entender as entidades entre CPF e CNPJ e compreender legalmente isso, né? Eu acho que isso é uma interpretação legal do que é CPF e CNPJ. CNPJ, ele tem uma determinada habilidade que o CPF não tem. Então, eu, como artista, posso ter um projeto que é sem ser de teatro, que é um projeto meu particular, ou ter um outro projeto especificamente de um grupo. Como a Trapear, por exemplo, pode ter um projeto que é só do Alexandre ou um outro projeto que ele está fazendo junto com a Trapear. Então, não confundir CPF e CNPJ é algo essencial também para a democratização do acesso. Eu acho que isso é bem importante. E alguns critérios de desempate na LPG, por exemplo, utilizaram a idade do representante legal. E muitas vezes um grupo que que estava ali empatado com o outro, tinha um tempo de execução muito maior, tinha, sei lá, 20 anos de execução, ele acabava, isso é um fato real, ele acabava ficando para trás, não sendo selecionado, porque a pessoa de um outro CNPJ era mais velha que ele, mas era um grupo de 5 anos de existência, entende? Então, compreender essa questão do tempo, dos desempates, né? Isso também precisa ser bem definido, bem como as contrapartidas. Eu acho que elas precisam ser bem nítidas, bem claras, né? Assim, então, essa é uma questão. O Coletivo Cida colocou que projeto bem escrito não tem relação com projeto bom. Talvez essa pressa me faça me confundir nas palavras. Eu até peço desculpas, mas o que eu quero dizer é que às vezes o projeto pode ser bom, mas às vezes é uma questão de responsabilidade. Um projeto que tem um orçamento extremamente falho está recebendo recursos porque ficou com a nota baixa e a nota de corte é muito baixa, entende? Então, é mais uma questão disso, de encontrar como remanejar esses recursos de uma melhor forma para contemplar os projetos de maior relevância nesse sentido. Obrigado. Eu volto a palavra para Tropiar. E em seguida, Dionísio do Apodi. Trapear, perdão. Oi, eu não estou conseguindo ligar minha câmera aqui, não sei o que deu. Deu agora. É só para voltar naquela questão que eu não concluí, não é? Que eu disse que o Ministério da Cultura, sobretudo a FUNAC, resolveram bem, que é a questão do proponente e do concorrente, não é? Nós temos uma realidade no Brasil inteiro de que nós temos associações. Tem as cooperativas, que é um tipo jurídico específico, e nós temos as associações. Essas associações culturais, elas abrangem, é como se fosse um guarda-chuva, que nesse guarda-chuva tem vários outros núcleos dentro dela, como é a Cooperativa Paulista de Teatro, que é um estilo, como é o nosso caso, por exemplo, aqui em Caicó. Nós temos uma associação, que é a Associação Cultural Trapear. Nessa associação, nós temos 4 núcleos. O núcleo de teatro, que é a Trapear Teatral, o núcleo de dança, que é o Jurema Coletivo de Dança,
o núcleo de audiovisual, que é a Trapear Filmes, e o núcleo de oficinas, não é? A maioria dos editais que eu vi lançados aqui no Rio Grande do Norte, eles informam que só pode um projeto por CNPJ, não é? E aí, dentro dessa premissa, a gente tem que ficar discutindo internamente qual dos 4 vai enviar projetos, não é? Eu acho que a melhor alternativa para resolver isso é separar o que é proponente e concorrente. Você pode ter uma associação que é proponente e você pode ter vários concorrentes com projetos diferentes, não é? Não, vai ficar tudo concentrado na mesma associação. Não, mas são projetos diferentes, não é? Porque não tem sentido a gente ficar abrindo CNPJ para cada um dos núcleos. É muito custo, não tem sentido isso, não é? Então, com uma associação, com uma cooperativa, nós conseguimos abrir um guarda-chuva e agregar várias pessoas. Muito no campo popular isso também acontece, não é? E você tem uma associação e você tem vários artistas populares dentro dessa associação, para que cada um precise abrir o seu MEI, abrir a sua associação, abrir o seu CNPJ específico. Então, eu peço que seja repensado para esses editais da Aldir Blanc a diferença, não é? Entre proponente e concorrente. São 2 coisas diferentes, não é? Eu acho que os bons exemplos são os editais da Funarte, que resolveram isso muito bem. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o Dionísio do Apodi. Opa, tá me ouvindo? Tudo ok? Oi. Estamos sim. Ouvimos, tá? Pronto, maravilha. Boa tarde, gente. Vinha no caminho, eu estou vindo agora de uma apresentação, eu faço parte do grupo de teatro pessoal do Tarará, daqui de Mossoró, que trabalha numa comunidade chamada Baixinha, comunidade cheia de problemas, importantíssima aqui para o nosso município. Também faço parte da Cooperativa de Cultura Potiguar e integro o Comitê de Cultura do Rio Grande do Norte. Como eu vinha dizendo, né, acabei de vir de uma apresentação na zona rural de Mossoró, mais precisamente na comunidade de Passagem de Pedras, mas vinha ouvindo no carro, né, esse encontro, essa escuta, e dito isso, é para constar assim, que a zona rural, ela precisa, a gente conhece muito a importância da zona rural, e a própria lei Aldir Blanc, ela fala, a Política Nacional Aldir Blanc, na cartilha, que eu sempre estou pedindo, né, para os companheiros, as companheiras, lerem a cartilha, porque eu acho que a gente dinamiza a conversa, as discussões, quando a gente lê a cartilha, né, que tem uma responsabilidade com a periferia, com a zona rural. Então, assim, a gente precisa descentralizar, e é uma premissa dessa lei, ela pede para que os recursos cheguem na ponta. E assim, pegando a Paulo Gustavo como exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, do que aconteceu, a gente precisa, assim, eu sugiro a gente, e eu já tinha sugerido em conversas com a secretária extraordinária, mas a gente não foi atendido enquanto cooperativa, que é a gente retomar o que foi feito na Lei Aldir Blanc I, pela própria Fundação José Augusto, quando dividiu o Rio Grande do Norte em vários territórios, e ali era a certeza que muita gente, não todos os municípios não conseguiram, não se consegue, mas todas as regiões conseguem acessar esses recursos. Então, eu acho que trazer isso de volta, porque assim foi um passo atrás, sabe? É necessário a gente reconhecer isso, que foi um passo atrás a gente não ter respeitado esses territórios. Então, assim, para descentralizar, a Fundação já tem esses dados, porque já foi feito esses territórios na Lei Aldir Blanc I. Então, eu sugiro que a gente possa trazer isso de volta e fortalecer. Eu tenho alguns outros assuntos também para falar, para sugerir, mas eu vou me inscrever de novo, porque o tempo já está acabando.
mas assim, para que a zona rural seja fortalecida, a periferia, os municípios mais distantes, os municípios mais carentes, é necessário retomar esses territórios, essas divisões, que sejam por territórios, e não uma divisão para o interior do estado e os projetos melhores vão ser selecionados. Eu acho que isso acaba a gente promovendo muita injustiça, mas eu volto a falar. Obrigado. Obrigado, Dionísio. Vou passar a palavra para o Manuel Coringa, da CIA Arte e Riso. Voltei. Eu queria colocar algumas questões aqui. Algumas é fortalecer, assim, não sei nem se é necessário um fortalecimento depois que os colegas colocam, né? Mas essa coisa que o Dionísio traz aí agora, né, o nosso grupo também é um grupo que tem muitas das ações nas zonas rurais, né, e a gente sente a dificuldade, até quando, por exemplo, remetendo a Lei Paulo Gustavo, até municipal aqui, né, a gente vê a dificuldade dos grupos colocarem ações para essas zonas rurais, né, e se a ideia é realmente interiorizar, né, chegar o mais distante possível, né, de forma pontual, né, fortalecendo o que Dionísio disse, eu proponho, por exemplo, por que não pontuação extra para trabalhos que são desenvolvidos nessas zonas rurais, né, essas regiões que tanto são colocadas de lado realmente, às vezes, né, no interior como o nosso, a gente não consegue ir até a zona rural, até eu não acho importante que o meu trabalho chegue até lá, então isso pode ajudar. Esses 10 segundos já é meu, já. Né? Sobre né, o que o pessoal da Trapiá colocou também sobre a acessibilidade. Né? Não é que a gente não queira trabalhar com acessibilidade, mas algumas coisas para nós que somos do interior fica meio fora do contexto e às vezes da necessidade e a gente tem que colocar por uma obrigação. Né? Dando um exemplo, para nós aqui em Marizal, é uma dificuldade imensa, né, conseguir pessoas que façam audiodescrição. Né? Os profissionais de Libras, até que a gente está conseguindo, que a gente é vizinho a uma faculdade aqui de Libras, que é aqui em Caraúbas. Mas de audiodescrição é uma dificuldade enorme, né? E algumas ações, por exemplo, a gente tem até como saber se esse profissional vai ser necessário ou não, mas em editais, às vezes, pela obrigatoriedade, eu tenho que colocar e tenho que levar, às vezes, o profissional para ele não ter ação, né? não ter função, né? Assim, importante ter, né? Ninguém está negando isso, mas a gente está tentando pensar nisso de forma prática, né? Para que as coisas consigam, né, acontecer. Né? Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Coringa. Eu passo a palavra para Ana Cláudia. Oi, eu queria aproveitar um gancho, acho que alguns dos colegas, acho que, não sei se foi o rapaz da Trapiá, falou sobre a contrapartida, não lembro quem foi, mas eu fiquei aqui pensando que na LPG a gente tinha, né, de alguma forma, muito fortemente a necessidade, a obrigatoriedade de que essas contrapartidas fossem feitas nas escolas ou com profissionais de saúde, se não me engano, tinha uma coisa bem dessa forma. E eu fiquei pensando se nós não poderíamos agora, né, ampliar o espaço, né, as possibilidades de onde fazer essa contrapartida. Né? Por exemplo, se eu tenho um espetáculo que ele lida com mulheres, trabalha com a questão da mulher e da violência, né? Por que eu não posso fazer essa contrapartida com uma associação de bairro, né? Assim, aonde eu posso encontrar mais mulheres, né? E levar a temática do espetáculo de uma outra forma. Né? Às vezes tem algumas questões que não são exatamente na escola, ou exatamente como profissional de saúde, que aquilo será melhor realizado, né? De poder ampliar esse leque de possibilidades das contrapartidas, né? Que são, às vezes a gente tem uma obrigação com um lugar ou com uma instituição. Se a gente tem que obrigatoriamente ter essas instituições, então que a gente possa ter um leque maior, né? De
de possibilidades, né, que o próprio artista também possa pensar que aquele lugar não é exatamente a escola, mas uma associação, né, um centro comunitário, né, um espaço de um bairro, né, onde ele percebe que essa contrapartida terá um melhor, será uma experiência, né, estética mais aprofundada, mais aprimorada, não só tanto para o artista quanto para quem vai estar com ele. Nesse sentido, era isso. Obrigada. Obrigado, Ana Cláudia. Eu volto a palavra para o Dionísio do Apodi. Dionísio, por favor. Opa, obrigado. Voltando para concluir o raciocínio, e já ratificando o que o meu companheiro Emanuel Coringa, lá do Marizal, falou, da questão da zona rural, que a gente precisa tratar com muito carinho, né? E eu acrescento assim que Emanuel sugeriu algo para ter uma pontuação extra, né? E eu diria até que não só para quem vai levar trabalhos, para quem vai levar uma oficina para a zona rural, mas principalmente para essa pontuação extra para as pessoas que residem nas zonas rurais, porque a gente, Emanuel sabe, as pessoas de Trapiá conhecem também, os grupos aqui que desenvolvem trabalhos para dentro de zonas rurais, né, no nosso estado, a gente sabe que tem comunidades rurais que possuem grupos de teatro, que possuem pessoas que querem fazer, e às vezes também, assim, é importante a gente levar, mas também é importante a gente falar por quem reside lá, para não ficar só recebendo. Recebe, é maravilhoso, mas também a possibilidade das pessoas da zona rural se manifestarem, poderem inscrever seus projetos. E aí eu proponho que a gente possa simplificar a forma, a plataforma, o modelo, que de repente possa ser feito para a zona rural do Rio Grande do Norte, um modelo diferente, que eu até, Manuel Coringa conhece, nosso grande mestre do Movimento Escambo, Júnior Santos, ele sempre defendeu uma coisa que era, para você identificar um projeto, você bastava quatro perguntas, que quem é você? O camarada vai dizer quem é ele. O que você faz? A pessoa vai dizer, o grupo, o que faz. O que você quer fazer? Vai dizer a ação que quer fazer. E o que você precisa para fazer? Então, respondidas essas 4 questões, o restante é a burocracia, né? A que dificulta e tal, que a gente sabe que está dentro desse sistema e tem que cumprir. Mas eu acho que facilitar o projeto, o modelo de formulário para as comunidades rurais, eu acho que é uma coisa que é um ponto a mais, sabe? Que a gente não necessariamente não significa que na zona rural não tem uma pessoa que saiba fazer um projeto, que tem comunidades rurais muito articuladas, mas tem outras que não, que as pessoas não vão fazer projeto e nem que você ministre uma oficina ensinando como que faz um projeto, vão conseguir. Então, eu acho assim, como eu estou vindo essa tarde de uma zona rural, eu queria falar por elas nesse momento, que se tomasse esse cuidado, a gente tivesse um olhar muito sensível para quem precisa acessar esse recurso também, inclusive, diz a lei, diz a cartilha que a gente está estudando aí. Obrigado. Obrigado, Dionísio. Eu passo a palavra para o Riston Alex. Boa tarde, gente. Sou Alex, sou da Cooperativa de Cultura Potiguar, do Grupo Pessoal de Tarará também. Só pegando um pouco da fala de Dionísio, eu queria só salientar que 20% dos recursos precisam ser destinados para ações realizadas nas zonas rurais e áreas periféricas. E aí cabe à gestão decidir como esses recursos vão ser remanejados para essas áreas,
podem ser feitas cotas, podem ser concedidas pontuações extras para as atividades que vão ser realizadas nessas áreas. Também é possível que seja feito um edital específico, que poderia ser muito útil a sugestão que Dionísio acabou de fazer, né? Um edital facilitado para agentes que residem na zona rural. Eu sou de zona rural, e inclusive da zona rural de Passagem de Pedras, de onde nós viemos agora há pouco. E é realmente muito importante olhar para os fazedores de cultura dessas áreas, porque geralmente lá a gente não tem acesso a nenhum tipo de formação, nenhum tipo de informação e nenhum tipo de incentivo à produção artística. Então é muito importante que os olhos sejam voltados para as zonas rurais. Mas eu levantei a mão mesmo para falar sobre comunicação, mobilização em relação à PNAB, né? Isso já engloba as zonas rurais também. Eu vi que o prazo para o envio do Plano Anual de Aplicação de Recursos foi adiado, então a gente tem aí mais 60 dias após a data que estava estabelecida, que era dia 31 de maio. E aí é muito importante que essas escutas sejam prolongadas agora que a gente tem tempo, que a gente possa falar mais, que a gente possa ter uma minuta e ter uma escuta sobre essa minuta, e é muito importante que o Estado mobilize os fazedores de cultura não só para as escutas, agora se mobilize intensamente, não só para as escutas em relação à PNAB estadual, mas que mobilize também os municípios, né? Os municípios que estão dentro do estado do Rio Grande do Norte. Tem muitos municípios que não estão prontos, que não entregariam o plano de aplicação anual de recursos até o dia 31 de maio, e com esse adiamento é muito importante que o Estado, que o Gabinete da Cultura, que a Fundação José Augusto mobilizem os municípios e os fazedores de cultura e incentivem, assim, sabe? A coisa precisa ser feita, assim, com um pouco mais de atenção. E essas escutas também, é importante que a gente tenha mais escutas e que a gente tenha mais tempo, porque esse tempo que nos foi concedido nesse prazo inicial é muito, muito curto, assim, sabe? A gente ter que discutir isso em uma semana é uma judiação. Ainda bem que houve esse adiamento para a gente poder aproveitar esse tempo. Então, é isso que eu proponho. É muito necessário que a gente prolongue esses debates. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Cícero Mendes. Olá, estão me ouvindo? Boa Sim. tarde, pessoal. Sou Cícero Mendes, da cidade de Luiz Gomes, né, pela Cooperativa Cultura, Potiguar do Rio Grande do Norte, e também faço parte do grupo da Ciano Teatro, Teatro Físico e Teatro de Bonecos. Na fala do Dionísio, como é simples e potente, né, essas 4 perguntas, que essa pergunta vai muito mais além do que essa tecnicista que nós temos nesses editais que complica tanto a gente, de lugares pequenos, simples, né, e principalmente da zona rural, onde também atuo e trabalho com pessoas de lá, inclusive até pessoas do nosso grupo de teatro são da zona rural também. Uma coisa que mais pega nos editais aqui, que é obrigado, a acessibilidade. Para nós aqui, lá na ponta, que não tem faculdade, não tem letramento de pessoas que digamos, de Libras. E como é que a gente faz um projeto para incluir as pessoas, ao qual a gente não tem profissional nessa área aqui? Né? Eu acho que talvez pensar algo que seja mais flexível, onde não seja obrigatório, mas que pudesse explicar porque não pode colocar acessibilidade, no caso, é real isso daqui, né? A gente fez projeto, obrigado a colocar no valor, assim, muito pouco, e a gente conseguiu um amigo de um amigo para fazer libras do nosso trabalho, porque a gente precisa produzir cultura aqui, e a gente se submete a cada coisa, né? E uma delas é isso, não deixa a escolha, né? E para a gente não ficar excluído, a gente teve que submeter a isso. Estamos conseguindo. Mas eu queria dizer isso, né? Se olhar mais da acessibilidade, tomar um cuidado, porque quando se fala de zona rural, principalmente, né? Ter projetos diferenciados,
nos editais para urbano e zona rural. Tem que tomar muito cuidado, principalmente para a zona rural, né? Porque uma coisa está na capital, toda uma estrutura, né, formativa, e que tem muita coisa no interior do Rio Grande do Norte que o interior do Rio Grande do Norte desconhece, né? E a questão também, todos aqui já foi pautado aí, né? Essa divisória territorial. A Lei Aldir Blanc, ela foi mais potente do que a Paulo Gustavo. Ela foi de uma potência que abraçou, chegou próximo, né? Até de acordar as pessoas. Quando as pessoas acordaram, elas estão fora. Né? Eu acho que não foi bem feliz essa Paulo Gustavo no sentido de abranger mais, né? Incluir mais. Bom, essa é a minha fala, o que eu vou lembrando. Eu volto a levantar a mãozinha. É isso. Tá bem, obrigada, Cícero. O próximo é Emanuel Coringa. Tá aí? Tô. Pessoal, estou indo e voltando realmente, porque tem algumas falas dos colegas que fazem lembrar outras coisas, né? Eu estou rindo aqui com a fala do companheiro Richard. A gente ganhou mais dias para discutir. Que ótimo que a gente ganhou mais dias para discutir. Mas lembrando dos últimos editais, cada vez que a gente ganhava mais dias para discutir, a gente ficava mais longe de receber os recursos e conseguir trabalhar com eles. Então eu fico até meio assim, não sei se eu fico feliz ou triste, né? Brincadeiras à parte. Mas na fala do pessoal aqui, né, pensando nessa coisa de zona rural, de interior e tal, eu lembrei aqui também, que eu queria trazer para cá, como já foi falado aqui, por exemplo, de divisões financeiras entre pequenos, médios e projetos com recurso financeiro maior. Eu lembrei também que, se eu não me engano, na Aldir Blanc última, teve uma categoria que se chamava Jovens Artistas, né? Jovens artistas que, me corrijam vocês que são, né, que têm uma cabeça melhor para edital, mas eu acho que foi na última Aldir Blanc, que tinha essa categoria Jovens Artistas, né, que era para pessoas que realmente tinham, se eu não me engano, no máximo 5 anos de trabalho, né, e me vi muito nessa categoria, porque quando a gente aqui em Marizal tirou o primeiro edital, foi um edital que era voltado para jovens artistas, né, e depois a Lei Aldir Blanc veio trazer de volta, e eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente relembrar, porque é uma coisa que também, acho que ajuda a capilarizar, né, como a gente está sempre falando, a chegada em outras pessoas, em outros fazedores, né, que não sejam aqueles que já estão na profissão há bastante tempo, mas eu acho que a gente possibilita que as pessoas saibam o que é isso e que se pode ser profissional de arte mais cedo. Entende? Então é isso, obrigado. Obrigado, Coringa. Volta a palavra para o Dionísio do Apodi. Opa, gente, voltando, porque eu tenho outro assunto para falar, mas estava aguardando outros companheiros. Como não tem, vou retomar. A coisa, assim, eu também faço parte da Cooperativa de Cultura Potiguar, né? E a cooperativa, ela faz parte, como o nome diz, cooperativa, do movimento cooperativista, né? Cooperativismo é uma grande saída para esse sistema que aniquila o trabalhador e a trabalhadora de cultura. Durante a pandemia, a gente sofreu muito, né? Aqui em Mossoró, em várias partes aqui do nosso estado, do Brasil, mas começamos a estudar o cooperativismo, né? E cooperar é muito melhor do que competir. O companheiro que falou agora lá do Luiz Gomes, Cícero Mendes, né, que é da Companhia Nó, faz parte da cooperativa, o pessoal do Tarará faz parte da cooperativa, a gente tem gente daí de Natal, tem de Pau dos Ferros, tem um monte de canto do Rio Grande do Norte. E assim, a junção da cooperativa é como o companheiro da Trapiá falou, é como um guarda-chuva, né, que agrega vários coletivos, artistas, essa coisa. E a gente tá pensando numa política
cultural para o nosso estado de muito tempo. Assim, a gente tem agregado isso. A gente não quer quantidade na cooperativa, a gente quer qualidade. Não à toa, se você vê qualquer fala de um integrante da cooperativa desde o início dessas escutas, são falas muito bem estudadas, porque todo mundo foi estudar a cartilha, está todo mundo realmente comprometido para a gente fazer valer esse momento. Então, assim, é muito necessário que o poder público, como tem na lei do cooperativismo, possa não só reconhecer, mas apoiar as cooperativas, porque inclusive existe uma lei estadual aqui do Rio Grande do Norte, do deputado Fernando Mineiro, quando era deputado estadual, e a gente precisa, já que existem as leis, a gente cumprir isso. Por exemplo, é muito necessário, sabe, Fundação José Augusto, secretária extraordinária, que a gente possa olhar para a cooperativa com outro olhar. A cooperativa não é só um CNPJ, mas dentro de uma cooperativa existem inúmeros coletivos. Você vê aí que eu estou falando de Mossoró, de um coletivo chamado Pessoal do Tarará, que é totalmente distinto do coletivo que está lá em Luiz Gomes, que Cícero, o companheiro Cícero, acabou de falar. Então, assim, a gente agrega todo um leque, toda uma diversidade, não só de teatro, né, porque agrega também vários segmentos. Dentro da nossa cooperativa, a gente só não tem artesanato, porque a legislação do artesanato é uma outra legislação. Mas, então, é necessário que a gente possa construir todos os editais respeitando a cooperativa, desde o início, para que a gente possa saber que quem aprova 10 projetos dentro do CNPJ da cooperativa, mas tem como saber os projetos que são de núcleos diferentes. Eu sei que, no final das contas, na Paulo Gustavo, houve uma abertura, mas o edital já estava rolando, mas a gente já tinha tido duas conversas com a secretária extraordinária e isso não foi resolvido. Então, eu acho que sei que o tempo excedeu, mas só para dizer, vamos iniciar um outro momento aqui, sabe, para o cooperativismo do nosso estado, respeitar, porque a gente quer construir. Basta você ver as falas dos cooperados aqui, como contribuem na construção do PA. Obrigado, Dionísio. Eu acho que nessa altura, vale voltar a frisar, a nossa sala está sendo gravada, em breve vai estar disponível no YouTube, né, para que toda a sociedade civil consiga visualizar, mas também, no futuro, as informações que a gente está colhendo aqui, como está gravado, a gente vai poder voltar para cá para visualizar, pegar, captar as críticas, as sugestões, e, além disso, a gente também tem um formulário e é bom estimular a todos novamente que participem lá também, registrem a informação. Por exemplo, essa questão da descentralização dos recursos, existe uma questão específica sobre ela que é importante que vocês opinem, né, e apresentem sua opinião. Dito isso, eu passo a palavra para o Cícero Mendes, que tinha levantado a mão, mas abaixou. Não sei se ele... Tá. Cícero, a palavra está com você, tá? Seu microfone está desligado, Cícero. Gostaria de ressaltar em relação às cooperativas, gente, como testemunha ao qual também estou fazendo parte, mas, assim, confesso aqui a todos nordestinos, que foi a cooperativa que me salvou de um bons cachês para me ter comida de casa, pelo fato de ser um CNPJ e também aprender. E muitas das vezes, nas escutas da implementação da Paulo Gustavo, o desrespeito que a própria instituição da Fundação José Augusto com a secretária extraordinária, assim, ela não estava indo para aí, em relação às pessoas que estavam envolvidas na cooperativa, né? Eu estou falando aqui uma fala sem corpo, sabe? Né? Então, assim, a cooperativa, ela traz uma fala com corpo, que somos nós, digo, por exemplo, para o próximo, né, plano que vem aí, olhar com mais cuidado as cooperativas, porque as cooperativas estão salvando, viu? Digo, por exemplo. Então, eu queria dizer só isso e olhar
né, ter mais cuidado com as cooperativas, que são um trabalho sério, assim como me representa e representa tantos outros que precisam de grande apoio e aprendizado. E é isso. Obrigado, Cícero. Leca, não temos mais nenhum inscrito. A gente pode encaminhar, então, para encerrar a escuta? Acredito que sim, acho que a gente pode ir se encaminhando, mas convido, né, a quem tiver se sentir confortável para fazer alguma consideração final da escuta de hoje. Estamos à disposição, ouvindo vocês. Então, ainda temos ainda pronto, Ana Cláudia, perfeito, Ana Cláudia, ainda temos uns minutos que a gente pode, para finalizar a escuta de hoje. Ana Cláudia, está com você, a palavra. Tá. Eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão da acessibilidade, e, na verdade, tem até um pouco de dúvida mesmo, assim, porque às vezes, como ela é escrita, né, como está escrito no edital, às vezes a gente fica confuso também. Que além da gente já ofertar, né, assim, ter a obrigatoriedade de ou ter um intérprete de Libras, ou ter a audiodescrição, de alguma forma você precisa democratizar esse acesso, e essa democratização desse acesso vai sair do seu edital, né, do seu projeto, perdão. Há também, né, em alguns editais, assim, eu acho que eu estou achando que a Paulo Gustavo também tinha, assim, não sei se era uma sugestão, mas às vezes parecia também uma obrigação de que eu tivesse dentro da minha equipe, né, pessoas, né, com deficiência, e às vezes você fica procurando, assim, eu tive muita dificuldade de fazer isso, porque eu precisava fazer uma oficina e eu precisava encontrar um fotógrafo, que era o único lugar onde eu poderia, né, pôr alguém com uma deficiência física, né? Então, talvez a gente pudesse pensar que não ter obrigatoriamente que ter alguém dentro da equipe, né, que tenha uma deficiência, porque eu posso ter, né? Eu posso ir em busca dessa pessoa, né? Mas obrigatoriamente eu fico com receio de não colocar e ser eliminada por conta disso, né? Eu acho que é rever de alguma forma, ou é a forma como é escrito, porque também se tem uma lei maior que me obriga a ter dentro da equipe, né? Que isso fique claro, né, assim, na redação mesmo do edital, né, mas também se não se é uma escolha, que eu possa, por exemplo, gastar o meu dinheiro todinho de 10% fazendo uma audiodescrição e um profissional de Libras, né, que isso eu acho que as coisas mais difíceis na parte de formação, por exemplo, que às vezes as oficinas são de 20 horas e o dinheiro para pagar um intérprete de Libras de 20 horas é muito dinheiro, né? Então, eu acho que isso é uma coisa da acessibilidade para a gente repensar, né? Nos próximos editais que vão vir aí. Obrigada. Por nada, só para complementar a fala de Ana Cláudia, a Paulo Gustavo, ela trazia, né, dentro da sua lei, dentro do seu decreto de regulamentação, instruções normativas, né, algumas especificidades relacionadas à acessibilidade, partindo, inclusive, dessa questão que 10% do projeto, né, deveria ser destinado para acessibilidade. Então, a Paulo Gustavo, ela trazia a acessibilidade físico-arquitetônica, né, que vem a questão do espaço, por exemplo, né, em que você vai executar o seu projeto, vem a questão também da acessibilidade comunicacional, que vem Libras, audiodescrição, enfim, outras formas, né, de acessibilizar dentro da comunicação, e a gente também tem acessibilidade atitudinal, né, que, enfim, exatamente vem essa questão da atitude. Por exemplo, a contratação de pessoas com deficiência, né, dentro da equipe, dentro do seu projeto também é uma forma de acessibilizar, né, mas o que obrigatoriamente tinha dentro do audiovisual, né, isso afirma, a lei era muito
pontuavam muito bem que todos os projetos, né, que fossem de produtos audiovisuais, eles precisavam conter as 3 formas de acessibilidade comunicacional, tá? Que seja audiodescrição, libras e legendas para surdos e ensurdecidos, né? Então, assim, dentro de obrigatoriedades mesmo de tipos, né, de ferramentas para acessibilizar, continha apenas no edital de audiovisual, porque, assim, toda obra audiovisual precisava conter essas 3 ferramentas de acessibilidade comunicacional, tá? As demais, realmente, era a questão do valor do projeto, né? 10% do valor do projeto deveria ser, sim, destinado para acessibilidade, e aí os agentes culturais, né, ficavam, a partir, né, iriam destinar essa porcentagem a partir do tipo, né, do seu objeto cultural, tá? A PENAB, eu acho que peço até se Eloy, meninos estiverem aí, Gessiane, Renata, me corrijam se eu estiver errada, mas não me recordo da PENAB ter essa questão dos 10%, só me confirmem aí. Não tem essa exigência de porcentagem. Isso. Mas aí, enfim, é o momento de escutar, tem no nosso formulário também, para que vocês possam falar de que forma que a gente também consegue acessibilizar, né? Lembrar que é extremamente importante a gente acessibilizar os projetos, né? Então, acredito que esse momento, no formulário também, é um momento da gente ouvir vocês dentro das especificidades de cada um, né? Referente a linguagens, a segmentos culturais, as subdivisões artísticas que tem dentro das linguagens, né? Então, é importante escutar vocês também em relação a isso, tá? Obrigado, Leca. Eu vou passar a palavra para o Dionísio do Apodi, em seguida para Ana Cláudia. Dionísio, a palavra está com você. Eu cedo para a companheira Ana Cláudia, que estava na vez aí, possa ser que é melhor concluir o assunto para eu poder mudar. Ana Cláudia, por favor. Obrigada, Dionísio. Obrigada. Leca, muito obrigada pela sua informação. Assim, eu te confesso que eu fiquei muito mais esclarecida agora. Né? Assim, e eu concordo, é muito importante que a gente tenha essa sensibilização dentro dos processos dos editais, né, e dentro do campo cultural, né, o que eu acho bacana mesmo, agora fico até feliz de saber que não é exatamente uma obrigatoriedade, assim, no sentido da porcentagem, é de que eu possa também, a partir do projeto que eu estou desenvolvendo, pensar, né, assim, que a acessibilidade fica melhor para mim, assim, né, do tipo de espetáculo, do tipo de oficina, ou do tipo de circulação que eu vá fazer, né, vá propor, né, de poder ter até de pagar uma própria consultoria, né, de alguém mesmo dessas questões da acessibilidade, para pensar junto comigo o meu projeto, né, então acho que isso fica mais flexibilizado e fica melhor mesmo nesse lugar, né, assim. Então, muito obrigada, Leca, na verdade eu tinha mais para lhe agradecer também. Obrigada, Dionísio. Obrigado, Ana Cláudia. Dionísio, a palavra está com você. Pronto. Só para colocar 2 coisinhas. Uma é lembrar aos companheiros e companheiras que estão aí na fundação, acompanhando a secretária extraordinária também, para a gente ter um olhar com o circo, sabe? Porque eu sinto falta do circo aqui nessa conversa. Quando eu vi as escutas e senti a falta do circo e onde é que ele foi encaixado, porque já havia uma luta dos companheiros e companheiras do circo para ficarem como uma conversa isolada. Já isso é antigo, né? Para ser retirado das artes cênicas, sempre foi teatro, circo e dança, e de repente eles se viram retirados de qualquer escuta, a não ser dentro de uma outra, mas assim, o nome deles. Isso é muito importante, porque a gente tem contato aqui no interior com muito circo. Aqui mesmo em Mossoró, tem 4 circos aqui de Mossoró, que vivem circulando por zona rural, por outros estados. Aí é muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode fazer, às vezes não é nem por querer, por uma pressa, sei lá o quê, mas atentar para isso, né? Porque muita gente ficou descontente e é bom ter esse olhar. E só para complementar,
aqui dentro da cooperativa que eu faço parte, assim, a gente participou, eu acho, de todas as escutas, tem participado, vai alguém da cooperativa, de acordo com o seu segmento, e a gente tem sempre conversado o que é que aconteceu. E dentro do teatro, assim, dentro, o companheiro está dizendo que aconteceu às 13 horas, mas não tinha o nome do circo, né? Ficou em cultura popular e movimentos populares. É isso que eu estou falando, que não retirar o nome do circo. Então, eu sei que se conversou muito sobre valores, divisão de valores, de segmentos, mas o teatro, assim, é um segmento que nunca a gente lutou por grandes valores. Nunca uma conversa nossa do movimento de teatro do Rio Grande do Norte vai ser pautado em ter mais recurso do que um outro segmento de outros companheiros que também são importantes. É fundamental a gente pensar que o teatro sempre, se tem um segmento que circula aqui por esse interior aqui de Mossoró até Luiz Gomes, é o teatro articulando, não só dentro do teatro, mas é o teatro articulando música, dança, artes visuais, audiovisual, uma série de coisas. O teatro tem esse papel. E aí a gente nunca está buscando esse maior de passar por outro segmento, porque a mesma coisa que, por exemplo, o audiovisual tem em querer que a sua pesquisa seja bancada desde o início, a gente quer também, só que a gente se acostumou a fazer muito com pouco, né? Mas a gente por descentralizar em todos os sentidos. É essa a nossa fala. A fala do teatro do Rio Grande do Norte, a fala do teatro do interior, que a gente conhece todos esses grupos que estão aqui, a fala é uma só. A gente quer que isso chegue ao maior número possível de pessoas. É melhor muita gente, muito trabalhador e trabalhadora com pouco, do que poucos com muito. A gente quer que isso se descentralize, sabe? Essa a fala para eu encerrar, agradecer os companheiros e companheiras aí que falaram, que ratificaram isso tudo. Valeu. Obrigado, Dionísio. Eu acho que vale salientar, né, que quando a gente soltou os cards lá no nosso Instagram, falando especificamente das consultas de hoje, a gente coloca lá circo entre cultura popular. Eu acho que você não estava presente na reunião que a gente teve anterior a essa, mas foi muito produtiva. A gente saiu de lá com vários conhecimentos, várias informações, vários deveres de casa, como eu gosto de falar. E o pessoal do circo participou bastante, contribuíram bastante. Antes de passar para a Leca fazer o encaminhamento final aqui da sala, eu queria agradecer a todos e todas que participaram, pela observância do tempo, pela educação nas falas, pelo respeito à fala dos demais. É isso, gente. Muito obrigado e boa noite. Leca, por favor. Obrigada, Eloy. Queria agradecer a equipe, né? Estamos aqui desde a segunda, nesse processo de escuta, ressaltar que a equipe está realmente muito comprometida em escutar todos vocês, acompanhar, a gente vai anotando todas as informações, todas as sugestões, né? Estamos aqui realmente a postos para tentar fazermos o melhor possível, né? A partir das sugestões. Então, agradecer realmente por todas as contribuições, acredito que tudo é muito válido, tudo é muito rico, a gente sai daqui bastante feliz, principalmente falando os pontos que ela colocou, né, da educação, do respeito ao tempo, né, fora as propostas e as falas muito ricas. Então, agradecer bastante, tá, pessoal? A gente ainda tem uma última agora, né, às 19 horas, convido vocês, caso tenham interesse, tenham disponibilidade para participar também, e é isso, muito obrigada, tá? Vamos até a próxima. Boa noite, muito obrigada. Pessoal, boa noite. Valeu, turma, cheiro a todos. Boa Obrigado noite. ao pessoal aí da organização, valeu. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Valeu, Boa noite. obrigado.